Casamento, né? Casamento é uma coisa muito linda, né? Duas pessoas se juntando, se amando tanto ao ponto de querer juntar os seus trapinhos de bunda pra morarem juntos pro resto da vida. Amar tanto uma pessoa ao ponto dela querer passar você pro nome dela e ela pro seu nome. Casamento tem potencial pra ser uma coisa maravilhosa, desde que você não se case com o Robert Pattinson. Desde 2000 e... Eu não lembro de quem é no Crepúsculo. Tu lembra? 2009. Desde 2009. A gente tem uma prova. A gente já tinha uma prova de que casar com o Robert Pattinson não é a melhor escolha que você pode fazer pra sua vida. E não contente com isso, Robert Pattinson resolve arrumar uma nova vítima. Além de Bella Swan. Pobre Bella Swan. Ele arrumou uma nova vítima. A pobre Emma, vulgo Zendaya. Que agora tem muita história pra contar. Recentemente, fui no cinema assistir The Drama e confesso que inicialmente não estava muito curiosa pra assistir The Drama. Não estava, vou ser sincera. A capa não me chamou muita atenção e tudo. Sabia que era sobre casamento, mas não sabia o que seria. Até que me aparece um belo spoiler no Twitter. É o ponto principal do filme. E mesmo indo assistir o filme, sabendo o ponto principal, não me impediu de ficar completamente gag. Pra quem ainda não assistiu The Drama, ele é da A24. Quem não conhece a A24, ela é uma produtora muito famosa, é produtora de filmes independentes, né? Ela fez filmes como Her, com o Joaquin Phoenix, que ele se apaixona pela Alexa, basicamente. Fez Hereditário, um filme maravilhosíssimo, fala sobre maternidade, depressão na infância. E um dos meus filmes favoritos da vida, Midsommar, que aquele filme esquisitíssimo fala... Quer dizer, obviamente fala sobre um término. Mas é esquisitíssimo você lembrar que Midsommar é um desabafo do diretor. Digo que isso seria até uma coisa preocupante sobre o diretor, de ser investigado, mas tudo bem, não tem nada a ver. A 24 também fez Joias Brutas, com o Adam Sandler, muito pouca gente assistiu, acredito, mas é um filme ótimo. O foco hoje é o que é The Drama. E é The Drama, gente. E como eu disse, eu não estava com tanta expectativa, porque eu pensei que ia ser um filme sobre relacionamento. Que nem foi História de um Casamento. É um filme sobre relacionamento, as dificuldades de relacionamento e tal. Aí, né, fui assistir o filme, conheci na cafeteriazinha, ele pagando um mico do caralho, porque ele quer falar com ela. Só que ela não escuta ele porque ela tá com fone no ouvido e no outro ela tá assim, só que nesse fone ela é surdinha, então ela não ouve ele falando um monte de asneira, não sei o que, tal, que isso, que o livro e tal, porque ele quis conversar com ela de uma maneira muito psicopata. Ela saiu pra pegar o café, foi lá, tirou foto do livro, pesquisou no Google, viu que era sobre o livro, começou a puxar assunto com ela sobre o livro, e ela não escutando, parecia que ela tava cagando. Quando ela foi perceber que o cara tava do lado dela, ele já tava falando assim, não, que eu não quero dar em cima de você e tal, ridículo. Como um anjo que é a Emma, ela fala pra eles, começarem de novo. Pronto, começou a história de amor deles, aí mostra eles ensaiando a dança, né, mostra eles se conhecendo, mostra o primeiro beijo, mostra eles ensaiando os votos de casamento, que aliás os votos de casamento do Charlie são ridículos. Sinceramente não sei o que a Emma viu no nosso querido Charlie. Que carinha bosta. Nisso que eles estavam preparando o casamento e tal, a gente tem uma das partes mais importantes do filme, que é o que gera o total clímax do filme inteiro. O casamento, geralmente, assim, você tem a degustação de bolos, degustação de doces, de bebidas e tal. Eles chamam dois amigos deles, que são um casal também. O Mike e a Rachel, que é um anjo, um doce. Nisso, eles começam a ficar mortos de bêbados. Assim, filme conforto, entendeu? A nossa queridíssima Rachel resolve propor uma brincadeira. Ela propõe que eles falem a pior coisa que eles já fizeram. E eles, né, relutantes, não queriam comentar e tal. Ela vai lá e fala do marido dela e foda-se. O que o Sr. Mike fez. Ele tinha uma namorada, tal, e ele tentou justificar, dizendo que eles já estavam mal, e que não sei o que, mas eu acho que não justifica. Ele falou que ele tava com essa namorada, andando na rua e tal. Passou um cachorro, o cachorro começou a latir pra eles. O cachorro começa a latir pra você, você faz o quê? Você dá meia volta, né, você vai pro outro lado da rua, tenta acalmar o cachorro, sei lá, passa reto. Faz qualquer coisa, mas o que a nossa queridíssima namorada do Sr. Mike resolve fazer? Chuta o cachorro. O cachorro faz o quê? Avança nela. O que o nosso queridíssimo Mike faz? Ele puxa a menina pra proteger? Não. Começa a chamar a menina pra sair dali? Não. Chama a polícia? Não. Ele usa ela de escudo. Chega a história da nossa queridíssima Rachel, que é uma completa psicopata. Basicamente, que ela tinha um vizinho
que por palavras dela era estranho e meio lento. O que você presume quando uma pessoa descreve outra como estranha e meio lenta? E detalhe, era uma criança. Aí ela fala que um dia ele chamou ela pra caminhar no bosque que tinha perto da casa deles. Beleza, ela aceitou, sei lá porque caralho voadores ela aceitou, porque ela é uma psicopata. Nesse bosque tinha um trailer. E eles entram no trailer abandonado. Segundo ela, nesse trailer abandonado, no chão tinham revistas de gente boa e tinha um armário, né, abandonado ali também. O que ela resolve fazer com a criança? Ela tranca o moleque no armário e foda-se, ela deixou o moleque lá pra morrer, basicamente. E ela conta isso sorrindo, ela conta isso dando risada. E ela volta pra casa. O que ela faz? Ela destranca o moleque? Não. Ela fala pra alguém? Não. Chama a ambulância? Não. Ela fica quieta. E não fala pra ninguém. Não fala pro pai, não fala pra mãe, não fala pra ninguém. E daí a senhorita Emma pergunta: mas você não ia falar nada? Não sei, você não ia contar nada pra ninguém? Ela diz: não, claro, não sei o que. Se ninguém fosse procurar, eu ia dizer. E daí ela disse que depois da noite foi a equipe de resgate. Ela falou até que o pai dele apareceu lá e perguntou onde é que ele tava. E ela disse que porque ficou com medo, não falou pra ele. Aí ela falou que a equipe de resgate já apareceu de noite e encontraram o moleque vivo. Mas assim, isso fica aberto a qualquer um que quer interpretar o filme, né? Porque filmes têm essa questão, você interpreta da maneira que você quiser. Mas pra mim ficou meio subentendido que ela deixou o moleque pra morrer. E eu acho que esse moleque nem está vivo. Mas é a interpretação de cada um. Chega a vez do nosso amigo Charlie, que é sem sal. Ele é completamente sem sal. Ele é o supra-sumo do britânico, ele é sem sal. E ele diz que ele fez cyberbullying pesado com o moleque, que fez ele mudar de cidade, mas não sei. Pelo jeito que ele falou, acho que ele tava até mentindo. Caguei, ele é irrelevante. Né, a nossa amiguíssima Emma começa a falar sobre, né, quando ela era adolescente. Ela tinha uns pensamentos muito sombrios. Nisso dela não ser uma pessoa legal da cabeça, ela acabou planejando, assim, planejou um massacre na escola só, sabe? Só isso, só, sabe? Mas de boa, assim, de boa, tranquilíssimo. Ela só planejou. Só que assim, ela planejou, não cometeu. Tá, isso já é um avanço. Já é melhor do que a nossa amiguíssima Rachel, que matou o moleque. Só que nisso que ela fala, essa história de que ela planejou um massacre na escola, a Rachel começa a surtar. Daí ela começa a falar de uma prima dela que ficou tetraplégica. Paraplégica, tetraplégica é que não mexe nada, ela não mexe as pernas. Por causa de um massacre que aconteceu na escola dela. É tenso, eu concordo. Mas, cara, parece que, sei lá, ela tava colocando a culpa na Emma, da prima dela ter ficado daquele jeito. E assim, eu acho, né, ficou na interpretação de quase todo mundo, que ela só começou a jogar as coisas pra cima da Emma, pra parte dela não ficar tão pesada, entendeu? E, cara, nisso que da Rachel surta, nosso mano Charlie começa a ficar completamente transtornado. Nosso irmão Charlie não lida muito bem com esse fato. Dentro do massacre na escola, ele começa a agir estranho, começa a tratar ela diferente e tal. Não, ele trabalha no museu, parece. Editor museu. Nosso querido Charlie, né? Olhando pra mesa dele, ele vê que tem uma revista. Eu não sei porquê, mas são de mulheres seminuas segurando armas. Né? E, cara, o cara começa a ficar completamente maluco das ideias. Completamente. A cena, a parte da sessão de foto deles é constrangedora. Completamente constrangedora. Os caras não conseguem dar um sorriso falso. Eles ficam um sorriso de merda, assim. Porque daí a moça começa a fazer um negócio de tipo assim, não, vamos fazer um aquecimento aqui, ó. Vamos se soltar. Ela começa a colocar até uma música de fundo, assim. E falar pra eles lembrar, tipo, de coisas boas que eles lembram um dos outros. E eu não lembro bem o que o Charlie fala de coisas boas da Emma, mas é ridículo, véio. Da dor física. Cara, o filme é muito bom. Tipo assim, The Drama é ótimo, a gente causa desconforto. É um filme maravilhoso, assim, se o que você quer, fala, cara, eu quero ficar desconfortável. Cara, é paia, porque a Emma não tinha amigos.
A Rachel foi, a primeira amiga dela, parece. E, cara, ela gostava da Rachel. Ela até trabalhava junto com a Rachel, fazendo um projeto lá e tal. E ela tira a Rachel do projeto e a Rachel fica brava e tal. Não estou querendo insinuar nada. Mas ficou meio subentendido que a nossa queridíssima Rachel é um pouco racista. Porque ela fala pro namorado dela, que o Mike, no caso, é negro, respondendo ao Charlie, porque o Charlie falou que o pai da Emma é militar e ela quer ser rodeada de armas e tal. E ela diz que o Mike, né, ele também cresceu num ambiente perigoso e tal, e ele não se tornou uma pessoa assim. E daí o Charlie rebate e fala assim, eu não cresci num ambiente perigoso, não sei o quê. Mas ela só tirou do cu que o marido dela cresceu em um ambiente perigoso, sendo que ele nunca falou nada, sabe? É ridículo. Ela fica insinuando isso pra cima da Emma, como se a Emma fosse um monstro. Sendo que o que ela fez foi pior. Porque assim, a questão do massacre, vamos falar da parte mais importante, a questão do massacre. Ela planejou o massacre, claro. E assim, ela sofria bullying e tal. Claro que não justifica que uma pessoa planejou um massacre porque sofria bullying. Só que assim, às vezes, né, pensamentos intrusivos. E daí ela fala que ela não cometeu o ato, sendo que ela já tinha arma, porque o pai dela é militar e ela ia usar a arma do pai dela. E, né, eu não falei a parte mais interessante. Ela é surda de um ouvido por causa disso. Dela tá treinando com a arma do pai dela. E tipo, ela colocou a arma aqui bem no ouvido. Na hora que ela treinar pra tirar, pô, estourou o tímpano. E quando ela ia fazer, que tava decidido o que ela ia fazer, aconteceu um massacre no shopping ali perto da escola. E ela viu, né? Ela ficou, caralho, é paia, né? Matar os outros. E ela não fez. Entendeu? Ela não fez. E assim, pra mim, isso já é uma ótima explicação do porquê que ela não quis fazer. Mas pro nosso queridíssimo Charlie, isso não é o bastante. Nisso do Charlie tentar justificar isso de todo jeito, porque sim, ele tenta passar um pano pra ela e tal, por estar completamente transtornado com esse fato de não conseguir lidar com o fato de que a namorada dele era a noiva era uma possível assassina. Ele faz as maiores burradas da vida dele. Nisso dele estar transtornado, ele está no serviço dele. Tá. Tinha uma amiga de trabalho dele, que eu não lembro o nome dela, não sei se era a Misha. Tipo, ela tá do outro lado da mesa dele e começa a perguntar, mas assim, descontraído. Ai, Misha, o que você faria se o seu namorado não fosse um atirador, né, planejasse um massacre na escola e tal. Daí ela fala que ela chamaria a polícia. Nisso, o cara fala que chamaria a polícia de surto. Ele vai pro outro canto, chora e tal. Daí ela abraça ele, pergunta o que aconteceu. Tá bom, quantos sentimentos, tá bom. Nisso que ela abraça ele, acontece uma coisa que assim, cara, foi pior até que o planejamento de assassinato. O cara beija ela, velho. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Só que, né, ele não estava conseguindo fazer essas coisas com a Emma por causa, né, do Little Massacre. E ele tentou fazer isso com a moça lá, não conseguiu porque não funcionou o que tinha que funcionar, né? E fica por isso mesmo, entendeu? Muito tranquilo, assim, um filme conforto, realmente. Aí nós chegamos no casamento deles. Tem que ter fôlego, cara. Eu acho que eu nunca vi um casamento tão sofrido na minha vida. Que horrível. É uma angústia sem fim. E eu esqueci de falar de um detalhe super importante, né, do começo do filme, que é o que desencadeia tudo. Eles contrataram uma DJ pro casamento deles e supostamente viram essa DJ do casamento na rua fumando carro. E eu não vi muito problema dela fazer isso, usar isso, até porque é a vida dela, ela estraga como ela quiser. Mas assim, o Robert Pattinson achou um dilema. E foi isso que desencadeou a parte lá de falar, as piores coisas que vocês já fizeram, foi isso que desencadeou o jantarzinho lá. No casamento, daí eles acabaram tirando essa DJ e tal, trocaram pra outra. Cara, no meio do casamento, a Rachel começa a fazer uns papelão lá, ela olhando pra Emma com cara de morte, a Emma se sentindo um lixo. E a Emma começa a passar mal. Dá muita dó dessa menina. Meu Deus, essa menina sofre demais. Tem um momento que ela tá no banheiro e ela ouve a amante falando sobre o fato de que, ela aparentemente ela cometeu planejou um massacre na escola e tal. Daí ela tromba essa menina e ela começa a questionar, não sei quem te falou isso, não sei quem te falou, tal e tal. Só que daí a menina não diz, né? E depois ela vai falar com o Robert Pattinson. Daí ela fala assim, não, que tal menina? Não, que a fulana, ela ficou sabendo. Quem será que falou que foi a Rachel e tal? Será que foi a Rachel? Mal sabia ela que quem falou foi o Charlie. No meio, né? Antes de cometer né? E nisso, ela
chama ele pra conversar no quartinho, eles conversam e tal, daí ele fala que vai chamar ela, daí ele fala assim, não precisa chamar não, ele fala, não, vai chamar assim. Não teve nem tempo de reação, trouxe a menina pro quarto, começou a questionar, daí a menina já começou a explicar, não, eu não fiz nada, eu queria deixar bem claro que eu não fiz nada, ele que foi pra cima de mim, ele que tentou fazer as coisas comigo, eu não correspondi, e assim, a cara da nossa querida Emma, a cara de sim, derrota. Eu fico até mal de lembrar, sabe? É uma cena péssima. Porque a menina já tá passando por um dilema do caralho. Ela passou por essa época foda e ela não gosta dessa parte da vida dela. E ela já se martirizou, disso muito tempo. Pra chegar agora ela ter que passar por isso de novo e ainda ser corna. Eu vou falar, a coitada da Emma, ela sofre o filme inteiro, ela é uma vítima. Ela é a única vítima desse filme. Ela volta lá. Um dia ela volta pra sentar ao lado dos pais dela, com uma carinha de choro, que é... Cara, pior que bater em mãe. Muito triste. A cena dela é de carinha de choro, cara. Eu não voltei de chorar, cara. Quando ela volta pra mesa e começa nos discursos. E o discurso de quem? Dos padrinhos. Quem que vai discursar? A Rachel. E, cara, a Rachel faz um discurso de bosta. Né? Ela falando que eles dois são um casal de muito perdão e tal, que eles se merecem isso e aquilo. Ela praticamente escancarou pra todo mundo lá. Olha, um atirador de escola, pá. Era uma assassina, pá. Não sei o que, pá. E a Emma quase chorando. Foi péssimo, péssimo, péssimo. Você só fica mal pela menina. E chega o discurso do nosso amigo Charlie. Cara, olha, não consigo nem pôr em palavras o quanto que é. Dá um engasgo assim na garganta, sabe, de falar. Ele começa o discurso dele falando. Chama ela de horrível. Não, não é horrível, asquerosa, alguma coisa assim. É a risada dela, ele fala que a risada dele é horrível, é asquerosa e tal. Só que não era pra ele falar isso, era os bolos dos votos dele. Aí nisso ele fala do bagulho com a mulher lá. E daí ele fala pra todo mundo que ela não quis matar ninguém, que ela planejou, mas ela não fez. E fala pra todo mundo que ela planejou um assassinato, sabe? E foi, sim, parecia que era eu lá. Juro, é uma cena, assim, você se sente impotente. Porque você quer tirar a Emma dali e falar, saia daqui. Mas ela não pode sair, porque é um filme. E você tá lá se torturando por vontade própria e pagando por isso. É um filme, você tem que estar com a mente 100%. Porque se você assistir ela um pouquinho assim, mais... Se assistir com a tua saúde mental assim, no 70%, 80%, você já não entra na sala de cinema, que você vai de lá direto pra quarto. Aí... Depois de todo esse papelão, o namorado da amante do Charlie sai lá da mesa dele e vai lá começar a bater no Robert Pattinson. O Robert Pattinson ficou coberto de sangue, ele toma uma surra. A Emma foge e sai. Até porque, né, obviamente, o casamento dela foi um desastre. Aí o Charlie começa, ai, cadê a Emma e tal, e tal. E nisso, ele supera o que aconteceu. Né? Até porque o que ele fez com ela agora foi 1 milhão de vezes pior do que ela fez, sendo que o que ela fez foi só planejar, ela nem cometeu. Enquanto ele fez um monte de merda, uma atrás da outra. E daí ele para numa lanchonete lá, fica se martirizando. E daí a Emma aparece, ela passa do lado dele e finge que nem conhece ele, mas ela pega o negócio lá, volta, senta com ele e basicamente diz que tem no começo do filme. Vamos começar de novo. E perdoou o cara, juro por Deus. E assim, o filme, né, ele fala, né, ele é um filme sobre perdão. Um filme sobre perdão, sobre erro. Só que, cara, a desgraceira que ele fez a Emma passar e ela perdoar é nauseante. Porque a menina, ela é tão fodida da cabeça, ela passou por tanta coisa ruim, que ela pensa, cara, todo mundo precisa de uma segunda chance. Porque ela teve uma segunda chance e ela é uma pessoa ótima. Então ela resolve dar uma segunda chance pro nosso amigo Charlie. E, né, ele obviamente aceita, porque ele não tem nem escolha de não aceitar. Porque se ele não aceitasse, é papo de fuzilamento mesmo, porque esse cara aí é horrível. Os vilões de O Drama são esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, Charlie e Rachel, são os vilões completos desse filme. O Mike coadjuvante. Emma é completa vítima. Mas assim, um filme ótimo, entendeu? Pra você refletir um pouco na vida. Quando você pensa assim, nossa, minha vida tá uma bagunça, assiste The Drama, porque a vida da Emma vai estar pior. O filme assim, é um filme que você vê uma vez na vida. Maravilhoso. A experiência de ter assistido ele no cinema foi especial, assim. Parecia que eu tava lá mesmo, vendo tudo, como se eu fosse um personagem. Eu saí da sala de cinema e fiquei desnorteada.
Eu fiquei durante os 40 minutos, assim, completamente desnorteada, refletindo minha vida. Quando você pensar, caralho, minha vida tá difícil, lembra disso. Lembra desse filme. Como piorar? Tem como piorar muito. Tem como piorar muito. Você pode achar um chart na sua vida. Sim, filme maravilhoso, maravilhosíssimo. Meus parabéns pra 24. Né, o filme também tem essa pegada meio terror. Tem uma parte, assim, que, né, o Charlie imagina que vai acontecer um massacre no casamento dele, porque ele acha que ele não vai sair matando todo mundo, mas é só um devaneio da cabeça dele. Tem a parte também do DJ que ele tá mexendo nas coisas dele, porque ele chegou no meio do casamento, porque eles tiveram que achar um DJ de última hora. Ele mexendo nos bagulho dele, do nada ele faz pá! Todo mundo pesca um tiro. E a Emma quase morre no meio do casamento. É um filme que te causa muitos sentimentos. Uma hora você ri, uma hora você chora, outra hora você tá quase morrendo de vergonha ali, outra hora você tá quase morrendo de ansiedade. E Charlie, você é um filho da puta.